Como foi que seu pai perdeu a guarda? O primeiro feriado em que meu pai assumiu a responsabilidade por nós quase virou o último da minha existência. Eu tentava alcançar o molho quando a dor irrompeu. Uma fisgada aguda, como se alguém torcesse uma faca no flanco direito do meu abdômen. Pai! Murmurei, agarrando-me à mesa. Minha barriga tá doendo demais. Agora não, Theo. Ele respondeu sem sequer erguer os olhos. Vamos fazer o brinde em família. Era nosso primeiro Natal na casa da vovó Elisa em 3 anos. O primeiro desde que ele obteve a guarda parcial. O primeiro sem a mãe por perto. Quero propor um brinde, começou vovó Elisa, erguendo sua taça de espumante. Por termos nossa família reunida novamente, longe de certas influências tóxicas. Todos sabiam a quem ela se referia. A dor só aumentava. Apertei a mão contra meu flanco e senti um calor úmido atravessar a camiseta. Pai, tentei novamente. Acho que tem algo muito errado. O Theo quer arruinar o jantar, anunciou meu primo Dino como daquela outra vez. A outra vez foi aos 8 anos, quando vomitei na Páscoa porque mamãe acabara de revelar o divórcio. Nunca me perdoaram pelo constrangimento. Não estou tentando. Fui interrompido por uma onda de náusea tão violenta que me dobrei sobre a cadeira. Lá vamos nós, suspirou tia Carla. Já falei, a mãe dele ensinou essas manhas. Minha mãe nem está aqui, protestei, arrependendo-me na hora, pois a dor voltou com força redobrada. Cuidado com o tom, advertiu meu pai. Sua mãe não está aqui porque perdeu esse direito, e você não vai arranjar desculpa para fugir do tempo em família. Tentei levantar para ir ao banheiro, mas o quarto girou. Segurei a cadeira para não cair. Sente-se agora, ordenou vovó Elisa, a voz gélida. Ninguém sai da mesa durante o brinde. É falta de respeito. Acho que vou vomitar. Imagina. Claro que não, riu tio Marco. Igualzinho à mãe, sempre dramático, sempre vítima. Minha irmã Lina, de 10 anos, me observava do outro lado da mesa, os olhos cheios de pavor. Ela não abrira a boca desde que chegamos, intimidada pela família paterna. Por favor, sussurrei. Preciso me deitar. O que você precisa é aprender a respeitar, respondeu meu pai, firme. Este é o primeiro feriado sem sua mãe interferindo. Não vai estragar. A dor se espalhava, queimando minhas entranhas. Senti o suor escorrendo pela espinha. Talvez ele esteja mesmo doente, sugeriu minha prima Clara em voz baixa. Nem comece, cortou sua mãe. Está tudo bem. Ele só quer atenção porque a mãe não está aqui para mimá-lo. Tentei sentar novamente, mas minhas pernas cederam. A cadeira rangeu alto no chão ao perder o equilíbrio. Theo, James! Meu pai se levantou. Chega! Pai, por favor, tá doendo demais. Lágrimas já escorriam pelo meu rosto. Sabe o que dói? Vovó Elisa também se ergueu. É ver meu filho suportar esse comportamento, ver o que aquela mulher fez com você. De repente, Lina empurrou sua cadeira para trás. Ele não tá fingindo, gritou. Olhem para ele, tá todo branco. Lina, sente-se, ordenou papai. Não, ela chorava. Mamãe falou que se precisássemos de ajuda era para ligar pro 192. Ela avisou que você não ia escutar. Sua mãe disse muita coisa, interrompeu tia Carla. Quase tudo mentira. O quarto girava. Caí de joelhos, apertando o flanco. Era como se tudo dentro de mim estivesse em chamas. Ele tá fazendo cena, disse tio Marco. No meu tempo, criança não tinha esses caprichos. Não é cena! Lina gritava desesperada. Por favor, alguém ajude ele! Vou ligar para a mãe dele, anunciou tia Carla. Por entre as lágrimas, vi Lina se arrastar por baixo da mesa em direção à cozinha, esperta, pois lá havia um telefone fixo. Onde pensa que vai? Vovó Elisa agarrou seu tornozelo. Solte ela! Tentei gritar, mas só saiu um sussurro, e então vomitei no tapete persa da vovó. Meu tapete! Ela berrou. Viram? Olhem o que essas crianças fazem, iguais à mãe! Alguém resmungou. A dor era insuportável. Enrolei-me no chão, tremendo. Levante! Ordenou meu pai, glacial. Você está me envergonhando. Não consigo. Tudo começou a escurecer nas bordas. Lina mordeu a mão de vovó Elisa e disparou para a cozinha.
Essa menina selvagem me mordeu! Alguém pegue ela! Rugiu papai. Mas Lina já discava. Ouvia berrar nosso endereço ao telefone. Desliga esse telefone! Rugiu papai. Não! Chorou Lina. Você vai deixar ele morrer, igual mamãe disse que podia acontecer. O que aquela mulher te contou? Exigiu vovó Elisa. Foi então que comecei a convulsionar de verdade, um tremor incontrolável sacudindo meu corpo. Meu Deus! Alguém sussurrou. Ele tá tendo uma convulsão. Isso não é fingimento, confirmou Clara, a voz trêmula. Finalmente, finalmente. Ouvi a voz do meu pai vacilar. Liguem pro 192 agora. A última coisa que lembro foi a mão pequena de Lina na minha, e ela sussurrando. Desculpa, Theo, me perdoa. Mamãe falou pra gente ser forte. Ela disse que ama a gente. Depois tudo apagou. Acordei após uma cirurgia de emergência. Meu apêndice havia rompido. O médico disse que, se esperássemos mais uma hora, talvez eu não tivesse sobrevivido. A infecção já se espalhava. Meu pai não conseguia me encarar. Repetia apenas: eu não sabia. De novo e de novo. Mas Lina sabia. Minha mãe sabia. E não íamos deixar barato. As máquinas ao meu lado apitavam enquanto eu via meu pai andar de um lado para outro perto da janela, seus sapatos rangendo no piso. Ele repetia as mesmas 3 palavras, baixinho, como um mantra. A mão de Lina era quente e pequena na minha, e ela se aproximou para dizer, em voz baixa, que havia ligado para a mamãe do telefone da recepção. Seu hálito cheirava a bala de hortelã que a enfermeira lhe dera. O rosto de meu pai parecia cinzento sob a luz fluorescente, e sua camisa estava manchada de sangue onde eu a agarrei. O cateter no meu braço puxou quando tentei me ajeitar, causando uma pontada. Lina me ajudou a arrumar o travesseiro com tanto cuidado que parecia temer me machucar. A porta se abriu e entrou uma mulher de jaleco azul, prancheta na mão. Ela olhou primeiro para meu pai, depois para mim, e começou a explicar o que acontecera dentro do meu corpo. Meu apêndice rompera, e o veneno se espalhava pelo abdômen quando me operaram. Ela mostrou os pontos onde precisaram drenar a infecção. Se tivéssemos esperado mais uma hora, disse, olhando diretamente para meu pai, ele provavelmente não teria sobrevivido. Os joelhos de meu pai cederam, e ele teve que se apoiar no parapeito da janela. Lina apertou minha mão ainda mais forte, e percebi que ela tremia. A cirurgiã continuou falando sobre antibióticos e recuperação, enquanto meu pai apenas fitava o chão, imóvel. Ela fez anotações na prancheta e avisou que já comunicara ao pronto-socorro sobre o atraso no atendimento. Meu pai ergueu a cabeça imediatamente, mas permaneceu em silêncio. Assim que a médica saiu, o quarto mergulhou num silêncio quebrado apenas pelo bip das máquinas. Quase meia-noite, ouvi passos apressados no corredor, e de repente minha mãe irrompeu pela porta desesperada, o cabelo despenteado, o casaco quase caindo dos ombros. Meu pai recuou automaticamente em direção à porta, mas ela nem o notou. Puxou-me e puxou Lina, abraçando-nos com tanta força que mal conseguíamos respirar. Suas lágrimas caíam em meu avental hospitalar, enquanto ela cobria minha cabeça de beijos. Lina desabou em seu ombro chorando, e eu também senti as lágrimas retornarem. Ficamos abraçados por um longo tempo, mamãe nos balançando suavemente, como fazia quando éramos pequenos. Só muito depois, meu pai saiu em silêncio para o corredor, sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, uma mulher de cabelos prateados e crachá bateu à porta e se apresentou. Senhora Vargas, do Conselho Tutelar. O hospital solicitou nossa presença. Minha mãe se ajeitou na cadeira onde passara a noite em claro. A senhora. Vargas explicou que a equipe do pronto-socorro registrara que vários adultos impediram que eu recebesse atendimento médico, apesar da gravidade. Ela trazia uma pasta cheia de papéis e começou a questionar minha mãe sobre a guarda. Pouco depois, meu pai e minha avó chegaram. Vovó logo começou a falar alto, dizendo à senhora Vargas que mamãe me ensinara a fingir doença para arruinar o jantar familiar. Papai concordava, alegando que eu sempre fui dramático e que mamãe incentivava isso. A senhora. Vargas olhou para ambos, abriu a pasta e exibiu o laudo médico, provando que meu apêndice rompera e que eu quase morri por infecção. A boca de minha avó se moveu,
mas nenhum som saiu. A senhora Vargas disse que já lera todos os prontuários e conhecia a gravidade da situação. Virou-se então para mim. Você se sente bem para conversar sobre o ocorrido? Eu estava meio grogue por causa da medicação. Olhei para Lina, que fez que sim. Então, também disse que estava bem. Minha mãe falou que levaria Lina para tomar café na lanchonete, garantindo privacidade. Minha avó quis insistir em ficar, mas a senhora Vargas explicou que as entrevistas com a família eram reservadas. Assim que todos saíram, ela puxou a cadeira para perto da minha cama e pediu que eu contasse tudo com calma. Comecei desde o início da dor durante o jantar. Contei tudo. Como implorei a ajuda de meu pai. Como ele disse que eu estragava o jantar. Como minha tia me chamou de dramático e meu tio riu de mim. Como não me deixaram sair da mesa nem ir ao banheiro. Como vomitei no tapete e meu pai disse que eu o envergonhava. Expliquei como minha avó segurou o tornozelo de Lina para impedi-la de pedir socorro. A senhora Vargas anotava tudo num caderno, às vezes pedindo que eu repetisse para garantir que entendera corretamente. Quis saber quanto tempo eu pedi ajuda antes de alguém finalmente ligar para o 192. Tentei lembrar, mas tudo ficara confuso no final. Ela disse que não havia problema e elogiou minha coragem. Quando terminei, chamou Lina. Lina pegou o celular e mostrou à senhora Vargas o registro de chamadas, com o horário exato em que ligou para o 192. Contou como se arrastou até o telefone por baixo da mesa enquanto minha avó tentava impedi-la. Curioso como tudo isso parece ensaiado. O apêndice do Theo rompe justamente no único feriado em que o pai tem a guarda. Fico pensando como Lina estava tão preparada para ligar para o 192. Parece até que a mãe a treinou para emergências, prevendo que o pai ignoraria um problema de saúde real. A voz de Lina ficou firme ao explicar que mordeu a mão da avó para se soltar. Contou que a avó a chamou de bicho do mato e que papai gritou para ela desligar. A senhora Vargas fotografou o registro de chamadas com seu próprio celular e perguntou se alguém a ajudara. Lina respondeu que não, que todos apenas observavam ou tentavam atrapalhar. 2 dias depois, o médico avisou que logo eu poderia ir para casa. Mas então começou a confusão sobre onde seria casa. Meu pai argumentava que o acordo de guarda me obrigava a ir com ele, mas minha mãe foi inflexível. A senhora Vargas retornou e explicou que existia um plano de segurança temporário. Disse que eu e Lina ficaríamos com mamãe até o juiz marcar uma audiência. O rosto de meu pai ficou vermelho. E ele começou a gritar sobre seus direitos, acusando mamãe de nos alienar, de tudo ser uma armação dela. A senhora Vargas manteve a calma e explicou que o plano já fora aprovado com base nos laudos médicos. Meu pai bateu a mão na parede e exigiu nos levar para casa naquele instante. Aproximou-se de minha cama, mas mamãe colocou-se à frente. Um segurança apareceu, chamado pelas enfermeiras ao ouvirem a confusão. Meu pai acusou mamãe de sequestrar seus filhos. O segurança olhou para a senhora Vargas, que exibiu os papéis e explicou a situação. Meu pai ficou cada vez mais agitado, afirmando que éramos dele e que mamãe não tinha direito de nos reter. O segurança avisou que ele precisava se acalmar ou sair. Papai respondeu que não sairia sem os filhos. O segurança usou o rádio para chamar reforço. Eles anotaram tudo que meu pai dizia e fazia. Depois, a senhora Vargas me explicou que aquilo viraria prova no processo. Meu pai só foi embora quando o segurança ameaçou chamar a polícia. Vi-o ir embora pelo corredor, ainda gritando sobre seus direitos e dizendo que mamãe pagaria por aquilo. Os dias seguintes no hospital foram os piores, não só pela dor, mas porque mal conseguia me levantar sozinho. A enfermeira precisava me segurar só para ir ao banheiro. Mesmo assim, aquele trajeto curto me deixava tremendo e suado. Meus músculos abdominais estavam praticamente inúteis após a cirurgia, e toda vez que tentava sentar sozinho, sentia como se estivessem me cortando novamente. Lina ficou comigo todos os dias, encolhida na cadeira de visitas, fazendo lição de casa no notebook de mamãe. Minha mãe já a matriculara em uma escola online, pois Lina se recusava a sair do hospital, temendo que algo acontecesse comigo na sua ausência. O fisioterapeuta vinha 2 vezes por dia para me ajudar a andar pelo corredor, e eu odiava me sentir tão fraco, incapaz de caminhar 6 metros sem precisar sentar. Mamãe passava horas ao telefone, sempre no corredor, falando com uma tal de doutora Lúcia Moraes.
que, segundo ela, era a melhor advogada de guarda do estado. Elas discutiam sobre audiência emergencial, laudos médicos e também sobre uma ordem de proteção. Quando voltava, mamãe contava que a doutora Lúcia já dera entrada nos papéis para alterar a guarda por causa do ocorrido no Natal. Após uma semana no hospital, tive alta, e ela nos levou direto para seu apartamento, um lugar pequeno de 2 quartos, bem diferente da mansão de meu pai, mas, sem dúvida, o lugar mais seguro onde estive em muito tempo. Ela preparara tudo na sala para minha recuperação. Uma almofada especial no sofá, todos os meus remédios organizados numa mesinha e um cronograma que ela mesma criara no computador. Eu e Lina tivemos que dividir o quarto menor, mas ela nem reclamou. Apenas ajudou mamãe a arrumar os bichos de pelúcia para abrir espaço para minhas coisas. Comecei a registrar tudo num caderno que mamãe comprou, anotando cada detalhe que lembrava do Natal e de todas as vezes em que papai fingiu que não era nada quando estávamos doentes ou machucados. Como aquela vez, 3 meses antes, em que tive uma forte dor abdominal e ele disse que era frescura, que eu não precisava ir ao hospital. Ou quando Lina cortou a mão num caco de vidro e ele apenas colocou um curativo, em vez de levá-la para suturar. Colocar tudo no papel tornava aquilo mais real, e de alguma forma me dava esperança de que desta vez alguém realmente nos ouviria. A professora de Lina ligou para saber como ela estava, e mamãe logo marcou uma reunião com a orientadora da escola, a senhora Tânia, para garantir que Lina estava lidando bem com tudo. Durante a videochamada, ouvi Lina contar à senhora Tânia o medo que sentira naquela noite, como achou que eu fosse morrer. A senhora Tânia elogiou a coragem de Lina e disse que a ajudaria a superar tudo isso. 2 semanas depois, já no apartamento de mamãe, chegou uma carta informando que o tribunal nomeara um guardião ad litem, um homem chamado Sr. Daniel Costa, para defender o que fosse melhor para mim e para Lina. Na mesma hora, a família de papai começou a mandar mensagens para mamãe, dizendo que o Sr. Daniel só podia ser tendencioso contra eles, que tudo não passava de uma armação. Mamãe apenas salvou todas as mensagens e as enviou para a doutora Lúcia. Um dia, Lina, mexendo em seu celular antigo, encontrou uma série de mensagens de papai falando mal de mamãe, dizendo que ela era louca e que não devíamos acreditar em nada do que ela dissesse. Ela fez prints de tudo, especialmente das mensagens em que ele xingava mamãe e tentava nos convencer de que ela não nos amava. Perguntou se deveria mostrar ao Sr. Daniel quando o encontrasse, e eu disse que, claro, deveria. Meu primeiro encontro com o Sr. Daniel foi 3 semanas após a cirurgia, e eu ainda me recuperava lentamente. Ele veio ao apartamento de mamãe, sentou-se de frente para mim na sala, um senhor de cabelos prateados, voz suave e extremamente calmo. Pediu que eu contasse, minuciosamente, o que acontecera naquela noite, e até tive que levantar a camisa para mostrar a enorme cicatriz da cirurgia atravessando meu abdômen. Lembrei-me de cada detalhe, da dor aguda até o desmaio no chão da casa da vovó. Ele anotou tudo num bloco amarelo e deixou-me falar sem interrupções. Quando terminei, disse que o ocorrido comigo era absurdo, que nenhuma criança deveria ter que implorar por socorro médico. Depois, foi a vez de Lina conversar com ele. Ela levou o celular para mostrar o horário exato em que ligou para o 192, 19h43, segundo o registro. Mostrou todos os prints das mensagens de papai e contou que vovó a chamara de bicho selvagem ao segurar seu tornozelo. O Sr. Daniel disse que ela fora muito corajosa e que seu raciocínio rápido salvara minha vida. Lina acabou chorando, mas de alívio. Naquela mesma semana, meu celular não parava de receber mensagens de um grupo que alguém da família de papai criara. Diziam que éramos mentirosos, que mamãe lavara nosso cérebro para inventar histórias. Tia Carla disse que éramos ingratos, que não valorizávamos o que papai fazia. Tio Marco veio com o discurso de que as crianças de hoje não têm respeito, que o que falta é disciplina, não proteção. Mas Clara, minha prima, aquela que disse que eu estava com uma cara horrível no jantar, me enviou prints do grupo dos adultos, mostrando que eles combinavam o que diriam, tentando acertar a versão dos fatos daquela noite. No dia seguinte, a senhora Tânia encontrou-se com Lina na escola e juntas montaram um plano de segurança. Apenas mamãe ou alguém por ela autorizado podia buscar Lina. A secretaria recebeu uma cópia do plano e a senhora
Tânia explicou-lhes detalhadamente sobre a situação da guarda e o risco de vovó tentar algo. Lina voltou para casa naquele dia muito mais tranquila do que nas últimas semanas, sabendo que vovó não podia simplesmente aparecer e levá-la embora. 3 dias depois, tivemos nosso primeiro encontro supervisionado com papai num prédio cinzento no centro, com aparência de repartição pública. A supervisora era uma senhora que ficava sentada num canto com uma prancheta, enquanto papai tentava agir normalmente conosco numa sala cheia de brinquedos infantis, mesmo eu já tendo 14 anos e Lina, 10. Papai não parava de falar de mamãe, perguntando se ela nos dissera o que devíamos falar à assistente social, se nos ensaiara sobre o Natal, se estava enchendo nossa cabeça de mentiras contra ele. A supervisora pigarreava toda vez que ele extrapolava, mas então recebeu uma ligação e saiu para o corredor dizendo que seria rápido. Assim que ela saiu, papai inclinou-se e segurou meu pulso. Não chegou a machucar, mas apertou o suficiente para que eu não conseguisse me soltar. Sua mãe colocou você nessa confusão toda, não foi? Peguei o celular com a outra mão e comecei a gravar discretamente, escondendo-o em meu colo. Ela vem armando isso há anos, esperando o momento certo para virar vocês contra mim. Mantive a expressão neutra enquanto ele falava que mamãe era manipuladora, que nos envenenara contra sua família e que estávamos destruindo tudo pelo que ele lutara. Uns 3 minutos depois, a supervisora voltou, e papai soltou meu pulso imediatamente, mudando de assunto e voltando a falar de coisas triviais, como a escola. Lina fora ao banheiro naquele momento, mas ao sairmos, ela me puxou pelo braço e sussurrou que ouvira a voz de vovó no saguão. Ela ficara parada dentro do banheiro, escutando vovó conversar com papai antes de nossa chegada, instruindo-o exatamente sobre o que dizer à supervisora para que mamãe saísse mal no relatório. Lina subira no vaso sanitário para ouvir melhor pelo respiradouro da porta e decorara palavra por palavra. Fale que a mãe deles é instável, que já fez várias acusações falsas, e não esqueça de dizer que ela está cheia de contas atrasadas e não consegue cuidar das crianças. Contamos tudo à mamãe quando ela veio nos buscar, e ela ligou imediatamente para a doutora Lúcia, que orientou a anotar tudo com data e horários precisos. 2 semanas depois, fui à consulta de retorno com a cirurgiã que salvara minha vida. Ela examinou minha cicatriz, que melhorava, mas ainda era uma linha vermelha e feia atravessando o abdômen, puxando a cada movimento brusco. Pediu que eu contasse novamente o que acontecera naquela noite e por quanto tempo senti dor até receber socorro. Depois, sentou-se ao computador e passou 20 minutos redigindo uma carta detalhada sobre a gravidade do meu caso, usando termos médicos que eu mal compreendi. O diário de recuperação do Theo parece até um manual de como montar provas. Criança esperta sabe que papel vale mais do que negar qualquer coisa, principalmente quando as mensagens da família de papai servem de prova contra eles mesmos. No fim, a médica escreveu basicamente que o atraso no socorro quase me matou e que eu já estava com peritonite ao chegar ao hospital. Ela imprimiu 3 cópias, uma para mim, uma para meu prontuário e outra que enviaria diretamente ao tribunal se necessário. Mais tarde, a advogada de mamãe, doutora Lúcia, ligou, dizendo que a carta da cirurgiã era exatamente o tipo de prova médica de que precisavam para demonstrar a gravidade da situação. No dia seguinte, cedo, a senhora Vargas apareceu no apartamento de mamãe para uma vistoria domiciliar. Mamãe já passara 2 dias organizando tudo, embora o lugar já estivesse em ordem, apenas para garantir que nada desse errado. A senhora Vargas examinou cada cômodo com uma lista. Fotografou o cantinho de estudos de Lina que mamãe montara na sala, com tudo organizado em caixas. Também fotografou o cronograma de remédios na geladeira, mostrando os horários exatos dos antibióticos e analgésicos, com um cheque em cada dose tomada. Abriu os armários da cozinha, cheios de comida, verificou se cada um tinha sua própria cama com lençóis limpos e se o banheiro estava abastecido com nossos itens de higiene e primeiros socorros. Passou mais tempo em nosso quarto, onde mamãe colocara alguns de nossos desenhos e fotos, dando ao ambiente um ar de lar, mesmo morarmos ali há apenas algumas semanas. A senhora Vargas anotou tudo, disse que estava tudo adequado e comentou que ficara surpresa com a organização de mamãe, considerando a mudança repentina. Naquela noite, meu celular vibrou com uma longa mensagem de tia Carla.
Ela mandou um texto dizendo que lamentava tudo ter saído do controle no Natal, mas que eu precisava pensar nas consequências para a família. Disse que papai estava arrasado, que vovó sentia dores no peito de tanto estresse e que estávamos destruindo a família com essas acusações. Terminou afirmando que família deve se apoiar e que eu deveria convencer Lina a abandonar essa história antes que tudo fosse longe demais. Printei tudo e enviei ao Sr. Daniel sem responder, pois a doutora Lúcia já nos alertara para não responder nada à família de papai. 3 dias depois, a escola de Lina ligou para a mamãe dizendo que vovó aparecera tentando buscá-la. A secretaria seguiu rigorosamente o plano de segurança, informando a vovó que ela não constava na lista de pessoas autorizadas e que, portanto, não poderia levar Lina. Vovó começou a gritar, alegando que tinha direitos como avó e que possuía um documento de guarda emergencial, o que era pura invenção. O diretor chamou a polícia enquanto a secretária mantinha a vovó ocupada com papéis aleatórios. Ao chegarem, os policiais ouviram o diretor e examinaram o plano de segurança e os documentos de guarda. Mandaram vovó embora e registraram um boletim de ocorrência por tentativa de violação do acordo de guarda, que a escola repassou imediatamente à senhora Tânia, à senhora Vargas e à advogada de mamãe. Cerca de 1 semana depois, mamãe nos levou para fazer compras e eu estava empurrando o carrinho perto do balcão de frios quando senti o cheiro de molho picante. Meu corpo travou instantaneamente, e de repente eu estava de volta ao chão da casa de vovó, encolhido de dor enquanto todos ao redor diziam que era exagero. Meu peito apertou, não conseguia respirar direito, minhas mãos começaram a tremer e achei que ia desmaiar. Mamãe percebeu, largou o carrinho e me levou para fora, até o estacionamento. Sentou-me num banco e ajudou-me a respirar devagar, contando comigo até meu coração desacelerar. Passou o resto da tarde ligando para diversos lugares e conseguiu marcar uma consulta com uma terapeuta chamada Doutora Rebeca, especialista em traumas médicos. Poucos dias antes de minha primeira sessão, Lina veio conversar comigo sobre um plano que estava arquitetando. Queria entrar escondida na casa de papai enquanto ele trabalhava e mexer no celular de vovó, já que ela nunca trancava a casa e sempre deixava o aparelho carregando na cozinha. Lina achava que encontraria mensagens sobre nós ou sobre aquela noite que poderiam servir como prova. Disse-lhe imediatamente que nem pensar, que era perigoso e provavelmente ilegal. Ela ficou brava dizendo que precisávamos de mais provas, mas expliquei que já tínhamos o suficiente e que invadir a casa de papai só nos prejudicaria e causaria problemas para a mamãe. No fim, decidimos confiar no processo e deixar os adultos resolverem. Após minha primeira sessão com a doutora Rebeca, na qual basicamente contei tudo o que acontecera, fui ao escritório da advogada de mamãe encontrar-me com o Sr. Daniel e a doutora Lúcia. Mostrei-lhes a gravação da visita supervisionada, na qual papai segurou meu pulso e acusou mamãe de nos manipular. O áudio não era perfeito, mas dava para ouvir claramente papai dizendo que mamãe nos envenenara contra ele e que vinha planejando isso há anos. A doutora Lúcia anotou tudo enquanto ouvia, e o Sr. Daniel perguntou por que eu decidira gravar. Expliquei que mamãe sempre nos dizia para registrar tudo com a família de papai, pois eles tinham o hábito de distorcer fatos. Portanto, era crucial ter provas do que realmente ocorria. Eles disseram que a gravação deixava claro como o papai sempre tentava nos manipular e culpar mamãe em vez de assumir sua conduta naquela noite de Natal. No dia seguinte, a senhora Tânia ligou dizendo que queria trabalhar com Lina para que ela conseguisse escrever sobre o ocorrido naquela noite. Mamãe nos levou à sala da orientadora, onde a senhora Tânia preparara um cantinho tranquilo, com canetas coloridas e papel. Lina sentou-se à mesinha e começou a escrever lentamente, com a língua de fora, como faz quando está totalmente concentrada. A senhora Tânia ficou ao seu lado, apenas observando, sem pressionar, enquanto Lina escrevia sobre o medo que sentira ao me ver cair no chão. Contou sobre vovó agarrando seu tornozelo e como precisou morder para se soltar. Escreveu sobre ligar para o 192 e papai gritando para ela desligar. Quando sua mão cansava, a senhora Tânia sugeria uma pausa e as duas liam alguns trechos em voz alta. Inicialmente, a voz de Lina tremia, mas foi ficando mais firme a cada vez que repetia que salvara minha vida. A senhora Tânia gravou tudo no celular, para que Lina pudesse treinar em casa também. Enquanto isso,
A doutora Lúcia me chamou a seu escritório 3 vezes naquela semana para revisar cada detalhe do Natal. Ela tinha um cronograma enorme num quadro branco e analisávamos tudo minuto a minuto. Eu ficava furioso toda vez que lembrava tio Marco rindo de mim ou vovó gritando por causa do tapete enquanto eu estava passando mal. Quando eu me exaltava, a doutora Lúcia me fazia parar, respirar fundo e contar até 10. Explicou que se eu me emocionasse no depoimento, o advogado de papai tentaria me confundir. Treinamos com sua assistente, que fingia ser o advogado dele, fazendo perguntas provocativas para ver se eu perdia a calma. Na terceira sessão, já conseguia contar tudo sem a voz tremer ou apertar as mãos de raiva. Um dia, Lina estava mexendo em seu celular quando notou algo estranho nas configurações. Apareceu um aplicativo que ela nunca baixara, chamado Family Tracker, que mostrava sua localização em tempo real. Ela mostrou à mamãe, que imediatamente ligou para o escritório da doutora Lúcia. O técnico de informática deles veio à nossa casa no mesmo dia e descobriu que o aplicativo fora instalado usando o ID Apple de papai. Ele fez prints mostrando quando fora instalado e como rastreava Lina sem seu conhecimento. O técnico também descobriu que papai conseguia ver as mensagens dela através desse app. Ele apagou tudo do celular e criou um novo ID Apple, ao qual papai não tinha acesso. Após descobrir tudo isso, Lina ficou horas em silêncio, digerindo o fato de que seu próprio pai a espionava daquele modo. 2 semanas depois, tivemos nossa primeira audiência no fórum. A sala era menor do que eu imaginava, toda forrada de madeira, e a juíza parecia exausta. Papai sentou-se de um lado com seu advogado e nós do outro, com a doutora Lúcia. O senhor Daniel ficou no meio, representando a mim e a Lina. A juíza leu todos os relatórios da senhora Vargas e do senhor Daniel. O advogado de papai tentou argumentar que tudo fora um mal-entendido, mas a juíza o interrompeu rapidamente. Determinou que as visitas seriam supervisionadas, apenas 2 vezes por mês, por 2 horas cada. Papai ainda precisaria fazer um curso de parentalidade antes de solicitar qualquer alteração. Disse também que vovó não poderia participar das visitas nem buscar-nos na escola. Papai ficou vermelho de raiva, mas seu advogado segurou seu braço para impedi-lo de falar. Não era a guarda total para a mamãe, mas pelo menos estávamos mais seguros. Naquela noite, Clara enviou várias capturas de tela do grupo familiar para Lina. Estavam nos chamando de mentirosos e mimados. Tia Carla disse que éramos iguais à mamãe, manipuladores e dramáticos. Tio Marco escreveu que o que faltava era disciplina, não mimo. E vovó mandou um texto longo dizendo que destruímos a família e demos as costas ao nosso próprio sangue. O pior foi ver papai curtindo todas as mensagens. Lina chorou copiosamente ao ler aquilo, e eu fiquei com vontade de arremessar meu celular contra a parede. Mamãe pediu que salvássemos tudo e enviássemos a doutora Lúcia. Dias depois, a doutora Lúcia me ligou com uma notícia que me deixou enjoado. Estava revisando os registros do seguro de papai e encontrara algo de 3 meses antes do Natal. Papai ligara para a central de enfermagem por causa de minha forte dor abdominal e fora orientado a me levar imediatamente ao pronto-socorro. Mas ele nunca me levou. O seguro mostrava que ele recusara a visita recomendada. A doutora Lúcia disse que isso comprovava um padrão, que não fora a primeira vez que ele ignorara um problema de saúde meu, e incluiria isso no processo. Lina precisou ir com mamãe buscar uns documentos na igreja de vovó por causa do processo de guarda. Enquanto mamãe conversava com a secretária, Lina esperou no corredor e ouviu 2 senhoras cochichando sobre nossa família. Uma comentou que sempre achou vovó muito dura conosco. A outra disse que presenciara o ocorrido na Páscoa, quando passei mal, e ficara chocada com a crueldade para com uma criança de 8 anos. Um homem que passava acrescentou que ouvira falar do caso do Natal através de sua filha, que trabalha no hospital. Ainda bem que gravaram aquela visita supervisionada. Foi muito esperto. Fico pensando se o Theo já suspeitava que algo aconteceria ou se foi apenas instinto de registrar tudo com essa família. O aplicativo espião no celular de Lina nos faz pensar há quanto tempo papai monitorava seus passos e mensagens antes de tudo explodir. Lina percebeu que nem todo mundo acreditava na história perfeita de vovó. Algumas pessoas começavam a enxergar a verdade. Minhas sessões com a doutora Rebeca foram muito difíceis no início.
Sempre que tentava falar sobre estar deitado no chão da vovó, sentia um aperto no peito e como se o ar desaparecesse. A doutora Rebeca me ensinou uma técnica: apoiar bem os pés no chão e listar 5 coisas que eu via, 4 que ouvia, 3 que conseguia tocar, 2 que sentia cheiro e 1 que tinha gosto. Isso me ajudava a voltar ao consultório, em vez de ficar preso naquela sala de jantar. Treinamos contar a história aos poucos, sempre parando quando eu precisava respirar. Após algumas sessões, consegui falar tudo sem entrar em pânico. No apartamento de mamãe, eu e Lina dividíamos o quarto, o que, na verdade, a deixava mais tranquila. Ela acordava 2 ou 3 vezes por noite, inclinava-se para ver se meu peito subia e descia, e às vezes sussurrava meu nome, só para ter certeza de que eu responderia. Mamãe comprou uma luminária que projetava estrelas no teto para ela, e a partir daí, criamos o hábito de ler um livro antes de dormir. Os pesadelos de Lina começaram a diminuir, tanto em frequência quanto em intensidade. Ainda aconteciam, mas agora ela sabia que podia me chamar ou chamar mamãe, e ficaríamos ao seu lado até passar. Até que, de repente, o advogado de papai apareceu com uma pilha de documentos acusando mamãe de nos alienar contra ele. Juntou fotos antigas de quando eu tinha 5 anos e Lina, 2. Todos sorrindo no zoológico, na praia, em aniversários e feriados antes do divórcio, tentando provar que éramos felizes sob seus cuidados. No pedido, alegava até que mamãe nos mandara mentir sobre o Natal e estava fazendo de tudo para nos afastar de nosso pai. A doutora Lúcia riu ao ler aquilo e comentou: juízes já estão cansados de ver esse tipo de coisa quando pais se recusam a assumir seus erros. Garantiu que as provas médicas eram tão contundentes que nenhum juiz acreditaria que inventamos uma apendicite. 2 semanas depois, o Sr. Daniel apareceu em minha escola, prancheta na mão e expressão séria. Passou 3 horas conversando com minha professora de matemática, a de inglês e a enfermeira da escola, que já me atendera 2 vezes naquele semestre por dor de estômago, justamente na época em que papai esquecera de renovar meu remédio para refluxo. Cada professora assinou documentos e entregou os registros de minhas faltas, desde a mudança de guarda. A senhora Tânia ainda passou mais 1 hora com o senhor Daniel em seu gabinete, mostrando todas as anotações sobre as crises de ansiedade de Lina e explicando como ela começara a arrancar os próprios cílios de nervoso. A diretora puxou as imagens das câmeras exatamente do dia seguinte ao Natal, quando papai nos deixou e eu mal conseguia caminhar do carro até o prédio. O senhor Daniel anotava tudo numa pasta que parecia crescer a cada conversa. No dia seguinte, um detetive chamado Sr. Bruno foi ao apartamento de mamãe com um gravador e pediu que eu contasse tudo o que acontecera no Natal, detalhando minuto a minuto, enquanto mamãe segurava minha mão sempre que eu ficava nervoso. Ele fez perguntas bem específicas. Quem disse o quê? Quando? Quanto tempo fiquei caído no chão? Quem impediu Lina de pedir socorro? Quando contei sobre vovó segurar o tornozelo de Lina, ele anotou e sublinhou 2 vezes. Explicou que o hospital fizera o relatório obrigatório e agora precisava de meu depoimento para a investigação. Disse também que, embora fosse difícil provar intenção e, portanto, improvável que virasse processo criminal, toda essa documentação seria crucial para a disputa de guarda. 3 dias depois, Lina chegou da escola com um envelope com seu nome escrito na caligrafia impecável de vovó. Mamãe quis abrir, mas Lina insistiu que podia ler sozinha. Dentro havia uma carta de 2 páginas cheias de críticas, dizendo o quanto vovó estava decepcionada por Lina tê-la mordido e ligado para a polícia contra a vontade da família. Escreveu que menina de verdade não trai a avó e que Lina mostrara quem realmente era, igualzinha à mãe dela. No final, deixou claro que se Lina quisesse voltar a ser bem-vinda, teria que pedir desculpas de verdade. Lina leu, dobrou a carta e pediu à mamãe que a entregasse ao Sr. Daniel para anexar ao processo. Nem chorou, nem ficou abalada. Apenas pegou seu material e foi fazer a lição como se nada tivesse acontecido. Nossa primeira visita supervisionada com papai foi marcada para a terça-feira seguinte, naquele prédio cinzento no centro, cheio de câmeras. A supervisora, senhora Marta, uma senhora simpática, explicou as regras enquanto esperávamos numa sala semelhante a uma creche triste, com brinquedos velhos e paredes descascadas.
Papai chegou atrasado, de roupa de trabalho e com cara de exausto. Ficamos jogando Uno por uns 20 minutos, até que decidi perguntar diretamente por que ele não acreditou em mim quando disse que estava com dor no Natal. Ele parou de embaralhar, ficou olhando para as cartas por um longo tempo e a senhora Marta já se preparou com a caneta. No fim, papai disse que achava que eu estava exagerando, igual a mamãe, que ela me ensinara a manipular situações para chamar atenção. A senhora Marta anotou tudo enquanto papai continuava dizendo que mamãe nos envenenara contra sua família e nos deixara frágeis. Na visita seguinte, a situação piorou. Papai passou a tratar Lina de um jeito e a mim de outro. Trouxe o doce que ela mais gostava, chamou-a de querida e quase nem me olhou. Quando deixei cair uma carta, resmungou que eu era desastrado e fraco. Lina então começou a anotar tudo num caderninho que levava na mochila. Cada coisa que ele dizia, como me chamar de sensível demais por ainda sentir dor da cirurgia, ou dizer que eu precisava tomar coragem e parar de agir como criança. Após a terceira visita, ela me mostrou. Já tinha 2 páginas cheias. Enquanto isso, a doutora Lúcia corria atrás do prontuário completo de minha cirurgia junto ao cirurgião. O laudo final saiu numa quinta-feira e mamãe leu em voz alta na mesa da cozinha. O documento mostrava que meu apêndice provavelmente começou a dar problema por volta do meio-dia do Natal, horas antes de eu avisar papai da dor. O cirurgião escreveu que o atraso no atendimento foi a causa da ruptura e da infecção que quase me matou. Usou termos como evitável e atraso negligente, que a doutora Lúcia disse que destruiriam o caso de papai. O relatório ainda continha fotos da cirurgia mostrando a gravidade da infecção e os danos causados pelo atraso. No fim de semana, eu e Lina estávamos saindo do centro de visitas quando tia Carla apareceu do nada no estacionamento. Veio rapidamente em direção a Lina, de braços abertos, mas o segurança interveio. Tia Carla começou a gritar que só queria falar com a sobrinha, mas o segurança chamou reforço e avisou que ela estava violando as regras da visita. Mais 2 funcionários chegaram, formaram uma barreira para nos proteger e mamãe nos colocou rapidamente no carro. Mais uma ocorrência registrada. Na segunda-feira seguinte, o juiz determinou que papai passasse por uma avaliação psicológica para verificar se tinha condições de ser pai. A doutora Lúcia explicou que ele não tinha escolha. Se não fizesse, perderia todos os direitos de guarda imediatamente. A avaliação incluiria testes de personalidade, entrevistas sobre suas decisões como pai e uma análise do ocorrido no Natal. O advogado de papai tentou argumentar que não era necessário, mas o juiz foi categórico. Com todas as provas médicas e tantas violações, era impossível evitar. Uma semana depois, a senhora Vargas apareceu com uma ótima notícia sobre a prorrogação do plano de segurança. O conselho tutelar decidiu que ficaríamos com mamãe até a audiência final de guarda, daqui a 2 meses. E ainda recomendou oficialmente a mudança permanente da guarda por negligência médica. Ela chegou cheia de provas com um dossiê enorme, o laudo do cirurgião, as anotações do detetive, entrevistas com professores e todos os relatos das vezes em que a família de papai descumpriu as regras. Disse que, em 15 anos de trabalho, quase nunca vira um caso de negligência tão evidente e bem documentado. O Sr. Daniel ligou naquela noite para agendar treinos para nosso depoimento. Avisou que precisávamos estar prontos para falar apenas a verdade, com calma, sem parecer vingativos ou ensaiados. A senhora Tânia reuniu-se com Lina 3 vezes naquela semana na sala da orientação, e eu ficava apenas olhando pela janela, enquanto elas arrumavam as cadeiras para simular um tribunal. Lina sentava-se no banco das testemunhas, improvisado com uma mesa, e a senhora Tânia interpretava vários papéis. Primeiro a advogada gentil, depois a advogada de papai, tentando confundi-la. A senhora Tânia deu a Lina um cartão vermelho que ela podia levantar sempre que precisasse de uma pausa, explicando que parar era normal, que ela não precisava se sentir sobrecarregada. A cada ensaio, Lina ficava mais tranquila, mesmo quando a senhora Tânia fazia perguntas difíceis sobre mamãe ter ou não dito o que ela deveria responder. Na terceira vez, Lina já respondia com firmeza, sem olhar para a senhora Tânia pedindo ajuda, e mantinha as mãos paradas na mesa, mesmo quando a senhora Tânia levantava a voz, imitando o advogado de papai. 2 semanas antes da audiência,
Acordei com a cicatriz quente e inchada. Quando mamãe olhou, viu manchas vermelhas saindo do corte. Ela me levou correndo ao pronto-socorro, enquanto Lina chorava no banco de trás, dizendo que eu ia morrer de novo. O médico disse que era apenas uma infecção leve, que precisaria de antibiótico imediatamente, e foi limpando tudo enquanto eu agarrava a mesa de exame. Mamãe tirou foto do ferimento para nossa documentação, e o médico escreveu um atestado dizendo que esse tipo de infecção é comum após cirurgias de emergência complicadas. Lina ficou ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão e me vigiando a cada segundo. O antibiótico fez efeito rápido, mas todos ficaram assustados, principalmente quando a doutora Lúcia avisou que precisaria registrar isso como consequência da negligência médica inicial. Dias depois, mamãe levou Lina à consulta de rotina com o pediatra, aquela de 6 em 6 meses desde o divórcio. O médico puxou o histórico completo de Lina no computador, mostrando que ela nunca perdera uma vacina ou consulta enquanto estava com mamãe. É esse tipo de detalhe que fortalece o processo, um tijolinho de cada vez. Com o dossiê do senhor Daniel e o caderninho secreto de Lina, anotando tudo o que papai dizia, essas crianças estavam praticamente tocando seu próprio escritório de advocacia com provas que muitos advogados gostariam de ter. O médico imprimiu 5 anos de registros mostrando o crescimento de Lina, as vacinas e as anotações das consultas em que mamãe perguntava sobre seu desenvolvimento. Ele ainda escreveu uma carta afirmando que Lina sempre recebera acompanhamento médico adequado com mamãe, bem diferente do que ocorria na casa de papai. A doutora Lúcia anexou tudo isso ao nosso fichário de provas, que já estava tão grosso que quase não fechava mais. No dia do julgamento, todos se arrumaram com as roupas que a doutora Lúcia separara. Eu fui de calça caque e camisa social que não apertava a cicatriz. Lina foi de vestido azul e trança. O tribunal era menor do que eu pensava, todo de madeira e com bancos duros. O advogado de papai começou falando alto e gesticulando, dizendo que mamãe nos alienara contra papai e nos fizera mentir sobre o Natal, chamando tudo de manipulação para conseguir pensão maior, alegando que ela só fazia isso por estar magoada com o divórcio. A doutora Lúcia permaneceu impassível, anotando tudo, sem dar nenhum sinal de reação. Quando chegou sua vez, levantou-se com nossa pasta de provas e começou a mostrar, com calma, a linha do tempo médica. Meus sintomas ao meio-dia, a cirurgia de emergência por apêndice rompido. Mostrou fotos da cirurgia, o laudo do cirurgião dizendo o quanto estive perto da morte, e citou a infecção recente como prova das sequelas. O advogado de papai vivia interrompendo, mas o juiz pediu que ele se sentasse e deixasse a doutora Lúcia terminar. Lina foi a primeira testemunha, e vi suas mãos tremendo quando colocou a mão sobre a Bíblia. Ela contou que me ouvira pedir socorro várias vezes, me vira ficando pálido e desmaiando, e que vovó segurara seu tornozelo para impedi-la de ligar para o 192. Quando o advogado de papai tentou saber se mamãe a mandara dizer aquilo, Lina levantou o cartão vermelho e pediu uma pausa. Após 2 minutos, voltou e respondeu com firmeza que mamãe apenas pedira que ela dissesse a verdade. Quando ele perguntou por que mordeu vovó, Lina disse: "Porque vovó estava me machucando e me impedindo de salvar meu irmão." O juiz anotou tudo enquanto ela falava. Na minha vez, levei minha pasta de provas ao banco das testemunhas, tentando manter as mãos firmes, mesmo com o estômago embrulhado. Toquei a gravação da visita supervisionada, na qual papai tentou me fazer culpar mamãe, e dava para ouvir o juiz digitando enquanto escutava. Mostrei meus diários escritos logo após a cirurgia. Li as partes em que achei que ia morrer enquanto papai dizia que era exagero. Olhei diretamente para papai quando contei como fiquei jogado no chão da casa de vovó, achando que não sobreviveria, vendo-o escolher agradar a mãe dele em vez de me ajudar. Ele foi o primeiro a desviar o olhar. A carta do cirurgião foi anexada como prova, com os trechos sobre complicações evitáveis e negligência, todos marcados em amarelo. Quando terminei, o advogado de papai quase não me fez perguntas, apenas confirmou datas e horários. No intervalo do almoço, ficamos sentados no corredor do fórum, comendo os sanduíches que mamãe trouxe, quando papai se aproximou de Lina para dizer que sentia muito, que nunca quis que as coisas chegassem àquele ponto. Mas Lina levantou-se e falou: "Eu não estou pronta para ouvir isso."
A senhora Tânia interveio e levou Lina ao banheiro, enquanto papai ficou parado, sem reação. Fiquei cheio de orgulho dela por não deixar que ele colocasse a culpa nela, só porque ela decidira se proteger. Quando começaram as alegações finais, o Sr. Daniel levantou-se com uma pasta cheia de recomendações e explicou ao juiz que, considerando as provas médicas, os depoimentos e as várias violações das ordens judiciais, recomendava que a guarda principal ficasse com mamãe, enquanto papai só poderia nos ver 2 vezes por mês, sempre com supervisão. Disse ainda que papai precisaria concluir a terapia e os cursos de parentalidade antes de pensar em visitas sem supervisão, e que vovó estava proibida de ter contato conosco nessas ocasiões. Olhando para o juiz, ele falou: "Nossa segurança tem que ser prioridade. Afinal, quase perdemos uma criança por negligência." O advogado de papai até tentou defender a guarda compartilhada, mas dava para ver que nem ele acreditava nisso. Enquanto a juíza decidia, mamãe nos levou para tomar sorvete naquela lanchonete perto do fórum. Sentamos lá fora com nossos sorvetes em casquinha e mamãe puxou o assunto com Lina sobre a festa de aniversário de sua amiga, só para tentar fazer tudo parecer normal. Lina até deu uma risada quando mamãe se lambuzou de chocolate. A primeira risada genuína que ouvi dela em semanas. Voltamos ao fórum, e a juíza chamou-nos para conversar diretamente em sua sala, não no tribunal. Ela disse que analisara todas as provas e depoimentos e que a decisão era óbvia. Mamãe ficava com a guarda principal. Papai teria visitas supervisionadas 2 vezes por mês durante 6 meses, após o que tudo seria reavaliado. Ele ainda precisaria fazer terapia, cursos de parentalidade, pagar nossa terapia, e vovó estava proibida de ir à escola durante as visitas. Todos choraram de alívio. Até mamãe, que tentara ser forte até o fim. A juíza assinou a ordem na hora, e tudo passou a valer imediatamente. Saímos do fórum sob um sol escaldante, e mamãe nos levou para tomar milkshake para comemorar. 2 semanas depois, Lina já havia retomado sua rotina normal, e os colegas não paravam de perguntar por que ela não morava mais com papai. A senhora Tânia encontrava-se com ela toda terça-feira no almoço e ensinou-a a responder apenas que era coisa de adulto e mudar de assunto. Lina me contou que sentia falta dos biscoitos de Natal de vovó e da árvore gigante da casa de papai, mas sabia que não dava para voltar. Um dia, meu celular vibrou com uma mensagem de Clara dizendo que lamentava não ter me ajudado naquele Natal, quando me viu tão mal. Ela disse que, quem sabe, gostaria de marcar de sair comigo algum dia, mas entendia se eu nunca mais quisesse ver ninguém da família de papai. Respondi que talvez um dia pudéssemos conversar, mas que, por enquanto, eu e Lina precisávamos de tempo, sem pressão da parte de papai. O centro de visitas supervisionadas era um prédio sem graça, com brinquedos velhos e aquele espelho falso onde alguém observava tudo. Em nosso primeiro encontro, papai chegou com um jogo de tabuleiro e, pela primeira vez, perguntou o que queríamos jogar, em vez de decidir sozinho. Seguiu todas as instruções da supervisora, não falou do processo nem de mamãe, e jogamos 3 partidas de sorre, tranquilamente. Em minhas sessões de terapia às quintas-feiras, a doutora Rebeca sempre me perguntava o que eu queria agora, já que estávamos seguros com mamãe. Eu dizia que ainda sentia raiva de papai por quase me deixar morrer, mas ela me ajudava a ver que proteger-nos era mais importante do que buscar vingança. Ela me fazia notar 3 coisas boas que aconteceram na semana, mesmo quando eu achava que não conseguia lembrar de nada positivo. Num sábado, mamãe ligou o notebook para eu e Lina fazermos videochamada com seus pais, que moram longe. Eles perguntaram sobre a escola, contaram sobre seu jardim, sem querer saber os detalhes do que acontecera com papai. Vovô mostrou as mudas novas de tomate e vovó, a mãe de mamãe, nos mandou biscoitos caseiros que eram realmente deliciosos. Uma manhã, arrumando-me para a escola, fiquei olhando minha cicatriz no espelho do banheiro. Aquilo já não era apenas uma marca feia do que acontecera, mas uma prova de que lutei para sobreviver, mesmo quando ninguém queria me ouvir. Peguei o diário e escrevi sobre como, ontem, eu e Lina fomos ao parque e ela riu no balanço pela primeira vez em meses. A senhora Tânia deu a Lina um caderno especial para ela anotar o que queria dizer à juíza na revisão daqui a 6 meses.
Lina passou horas nisso, riscando, reescrevendo, focando em como se sentia melhor agora que sabia que estávamos seguros. Ela ensaiou lendo para mim e para a mamãe, dizendo que agora conseguia dormir a noite toda e não tinha mais medo de se meter em encrencas por ligar para a polícia. 6 meses após aquele horrível Natal, acordei em meu quarto no apartamento de mamãe e percebi que tínhamos uma rotina que funcionava de verdade. Lina pegava o ônibus da escola sem chorar. Eu havia voltado ao time de basquete. E víamos papai 2 vezes por mês no centro, onde ele estava realmente tentando mudar. Ele começara a terapia e os cursos de parentalidade e até admitiu, uma vez, que deveria ter me escutado naquela noite. A raiva não desapareceu. E provavelmente nunca sumirá por completo. Mas já não controla mais minha vida. Agora, Lina e eu temos piadas só nossas. E ela finalmente parou de verificar, toda noite, se eu ainda estava respirando. Não queríamos mais destruir ninguém, só queríamos viver como adolescentes normais que por acaso têm uma história complicada de Natal para contar. A psicóloga disse que o processo de cura não é uma linha reta e que há dias mais difíceis que outros, mas estávamos dando conta. Mamãe ficou com a guarda principal. Papai estava recebendo a ajuda de que precisava. E eu e Lina sabíamos que sempre teríamos um ao outro. Não importava o que acontecesse na próxima audiência ou em qualquer lugar. Dá o que pensar, né? Todos aqueles anos de laudos médicos talvez tenham sido justamente o que deixou o advogado de papai sem palavras no interrogatório. Assim como o vídeo, essas coisas ajudam bem mais do que a gente imagina. Yeah.